Olá, paz do Senhor, sou o pastor Laerte Nascimento e já quero deixar o meu convite para você se inscrever no meu canal, Pastor Laerte Nascimento. E venho nessa tarde trazer uma palavra que Deus coloca no meu coração nesses dias de sexta, sábado e domingo. Eu ministrei essa palavra ontem e não gravei, mas aqui Deus coloca o meu coração para deixar essa palavra para todos que nos acompanham, que nos seguem, e uma palavra que pouco se vê pregar e sobre Apocalipse, né? O livro da Revelação, onde está no capítulo 3 e versículo de número 10, que diz a palavra assim, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Para tentar os que habitam onde? Na terra. E Deus colocou no meu coração que nesses dias que nós vivemos, né, alguns sinais da volta de Cristo, alguns sinais, né, da volta de Cristo na Bíblia Sagrada, né, que comprovam, né, na palavra de Deus. E temos visto com frequência nesses dias atuais como nunca antes houve, né? Esse texto a qual nos fala fala sobre a igreja da Filadélfia, mas a igreja da Filadélfia, ela tipifica a igreja do arrebatamento, que não passará pelo juízo final, não passará pela tribulação. Deus guardará da tribulação, do juízo final. Então, esse texto ele tipifica a igreja do arrebatamento, a qual não passará pela tribulação, ou Deus vai livrar do juízo que virá sobre toda a terra. Isso é motivo de alegria, isso é motivo de muita alegria para aqueles que crer na volta de Cristo, no arrebatamento, que faz parte da igreja do arrebatamento, da volta de Cristo. Creio, né, na volta do leão da tribo de Judá, a qual você está vendo aqui, que eu coloquei na parede. Eu creio na volta do leão, né? O leão da tribo de Judá, o leão de Davi. E diz então que o que comprova na Bíblia Sagrada, né? Ou registra na Bíblia que Jesus voltará a buscar a sua igreja. A Bíblia diz que no livro de Mateus, capítulo 24 e versículo 7, fala sobre guerra, fala sobre perseguição e fala também sobre as pestes. Mas isso sempre houve, guerra, pestes, né? Mas nunca se houve tanta peste, tantas doenças que aparecem como nos dias atuais que nós temos visto. Nunca houve tanta guerra como nós estamos vendo nesses dias atuais. Versículo 7 do capítulo 24 de Mateus. Agora no versículo 9 do capítulo 24, fala sobre calúnia, fala sobre perseguição e fala sobre ódio. Nunca houve tanto ódio no mundo que estamos vivendo, e não somente no mundo, mas nas igrejas, dentro das igrejas. Nós vimos no semblante de muitas pessoas o ódio do irmão contra o irmão, da irmã contra fulano, e assim nós temos visto. Então, e o que isso representa? Isso representa sinais na Bíblia da volta de Cristo. No versículo 12 do capítulo 24, por multiplicar a iniquidade de muitos, diz a Bíblia Sagrada, né, que o amor de muitos se esfriaram. Há uma frieza tão grande que nós temos visto, mas quando eu fui ver essa palavra, multiplicar a iniquidade, né, a iniquidade não é apenas o pecado, a iniquidade é conscientemente praticar, conhecendo a lei de Deus, o pecado. E nós nunca vimos tanto nesses dias sobre os altares das igrejas, e até mesmo pessoas que têm discernimento, outros pais que não vê, mas está diante dos olhos de muitas pessoas, e não se vê tantos milagres, não se vê tantos sinais, não se vê prodígio, devido tanto pecado que não é confessado, ou tanta prática conscientemente, conhecendo a lei de Deus e pecando contra o seu próximo. Não só refiro o pecado da prostituição, mas o pecado, meus irmãos,
de odiar, de dividir, né, de discórdia, um pecado de inveja, de ciúme, pecado satânico, coisas que não provêm do Espírito de Deus, mas fala sobre a iniquidade que se multiplica. Realmente pessoas estão brincando nos altares, pessoas estão brincando com a palavra de Deus, pessoas estão brincando e não estão nem aí com a volta de Cristo, estão desapercebidos, estão desligados, estão dormentes espiritualmente, estão mortos espiritualmente. Há uma morte tão grande dentro de igreja, de altares da igreja, mas eu creio que Jesus voltará para limpar, para purificar, vai fazer alguma coisa nesses dias atuais. E a Bíblia diz também, meus irmãos, que no capítulo 3 de 2 Timóteo, diz que é tempos difíceis e trabalhosos, que sem afeto natural. Isso são provas que resistem na Bíblia, que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, são sinais que comprovam na Bíblia. Então, há tempos trabalhosos, dias trabalhosos, tá entendendo? Dias trabalhosos, né? Difícil de criar filhos, a desobediência está ali nessa palavra, né? Também é difícil de manter relacionamento, família, casais, né? Mas também fala também que sem afeto natural, estão matando gente, pessoa, ser humano, matando como se matasse um bicho. O que isso comprova? É de nós se assustar? É de nós ficar em pânico? Não, isso é alegria para nós entender e saber que a palavra se cumpre. Sinais na Bíblia, registro na Bíblia que comprova a volta de Cristo. E quem mais nos resista na Bíblia, como no livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 1, capítulo 1 Timóteo 4, apostatarão da fé, negar a fé. Quantas pessoas já negaram a fé dentro das igrejas? Quantas pessoas já estão sem fé, fé morta? Mas diz ainda que espírito enganador, e sabe o que diz em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 14? Que os falsos apóstolos, né, não é maravilha, o próprio Satanás transforma em anjo de luz, ou seja, são fraudulentos. Você diz ser apóstolo, fala para apóstolo, fala para bispo, fala para pastores, fala para liderança, né? Então fraude é enganosa, são pessoas enganosas, né, enganosa de má fé para obter ganhos ilícitos. Isso tem acontecido nos últimos dias nas igrejas. Quantas pessoas vão de igreja em igreja, pulam de igreja em igreja, vão de portas em portas, porque do fulano tal, o apóstolo tal, o bispo tal, o pastor tal, a missionária tal, né? Eu creio no poder da palavra, eu creio nos dons espirituais, mas é uns dias que estamos se vendo como falsos apóstolos e espíritos enganadores nas igrejas, que não é nada de maravilha, não é nada de prodígio, são pessoas com má fé e pessoas, meus irmãos, querendo enganar pessoas, e nós temos que ter o discernimento da palavra de Deus, que você possa ter o discernimento de Deus, que você possa ter o discernimento do Espírito Santo para discernir o que é certo e o que é errado, o que é de Deus e o que não é de Deus. Isso nós estamos vendo, então, enganosos de má fé e para obter ganhos ilícitos. Mas algo de bom também comprova na Bíblia Sagrada que Deus virá buscar a sua igreja. Resista na Bíblia, em Atos do Apóstolo, capítulo 2, versículo 17, quando Pedro dá o discurso à igreja, a Bíblia diz que assim: e o último dia acontecerá, diz Deus, não sou eu, não é apóstolo, diz Deus, que do meu Espírito derramará sobre toda a carne. Sabe o que representa isso? É salvação na humanidade. A Bíblia comprova que nos últimos dias, resista na Bíblia, que a volta de Cristo terá salvação. Eu creio na salvação da tua família, eu creio na salvação dos teus parentes, eu creio na salvação da tua rua, do teu bairro, da tua cidade, dos teus colegas, dos teus amigos. Eu creio que haverá pessoas que vão dizer: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é prova na Bíblia que Jesus voltará. Resista a Bíblia, Jesus voltará a buscar a sua igreja. A Bíblia é a prova da sua vinda. Também não somente terá salvação, diz que terá o poder do Espírito derramado em Atos do Apóstolo, mas recebereis a virtude do poder do Espírito que há de vir sobre vós,
e sereis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria, até os confins da terra. Deus derramará poder, e não somente a salvação e poder. A Bíblia diz também, meus irmãos, que haverá, em 1 Coríntios, capítulo 12, 7, que mais a manifestação do Espírito é dada a cada um, e olha só, para o que for útil, ou seja, isso representa dons. Deus não vai somente derramar o poder do Espírito, não somente salvará vidas ou famílias, mas também distribuirá dons. Dom do discernir, dom da palavra, dom do conhecimento, dom do poder, dom da fé, dom de expulsar demônio, dom de variedade de língua. Deus dará dons, e eu creio. Agora, me explique como será, quem se virá, quem irá junto no arrebatamento, quem subirá na volta de Cristo quando Ele voltar. A Bíblia diz em Mateus, capítulo 24 e versículo de número 45 e 51, sobre a parábola dos dois servos. Quem subirá é o servo fiel e prudente. Primeiramente, quem é fiel. Segundamente, quem é servo. Terceiro, quem é prudente. Servo é aquele que Deus é o seu dono. Tem pessoas que acham ser dono de si mesmo e sai pelo mundo afora, faz tantas coisas, depois se quebra, depois se machuca, depois se fere, depois está aí parado. Tem pessoas que tantas coisas acham que vai dar certo, achando que sem consultar a Deus. Próprio Isaías, ele fala: o boi conhece o possuidor, a jumenta a sua manjedoura, Israel não me conhece, no capítulo 1. Então, meus irmãos, temos que ser servos e saber que temos um dono, e se nós temos um dono, nós temos, meus irmãos, que fazer a vontade deste dono, que é obedecer à palavra de Deus, e fiel é cumprir a palavra. E em terceiro, prudente, que evita cometer erros. Muita gente tem cometido muitos erros, principalmente distorcendo a palavra de Deus, pregando o que não está na palavra, né? Então eu entendo que muita gente tem cometido erro, mas nós temos que ser prudentes, que evitar cometer erros. Então, quem subirá na volta de Cristo, o arrebatamento? Quem é prudente, quem é fiel, e quem também é servo. Precisamos ser servo e obedecer ao nosso dono. Rapidamente, a Bíblia diz sobre o servo, sobre a mensagem do talento, a parábola do talento, né? Você vê que o último lá, que ele tinha um talento, ele enterrou, enganou, mentiu para o seu dono. E a Bíblia diz no versículo 30 do capítulo 14 de Mateus, que lançai, pois, o servo inútil, né, o infiel, né, nas trevas, ou seja, o que não produziu nada, nas trevas exterior, e ali haverá pranto e ranger de dente. Mas não vou entrar em detalhe devido ao tempo, mas a palavra das 10 virgens representa a igreja de Cristo. Todas as 10 tinham azeite na botija, todas as 10 tinham a lâmpada acesa, todas as 10 tinham também, meus irmãos, foram se encontrar com Cristo, e as 10 também estavam preparadas com as suas lâmpadas acesas. Agora tem uma coisa: será que você está cuidando da sua lâmpada, da sua vida espiritual? Agora as 5 prudentes tinham azeite até se encontrar com o Senhor, e as 5 loucas tinham azeite para pouco tempo, ou seja, elas viram e elas perceberam as lâmpadas se apagarem. Será que você já percebeu como está a tua vida espiritual? Se está se apagando, se tem pouco azeite, se não tem oração, se não tem vida de altar, se não tem vida de santidade? Como você se sente para a volta de Cristo? Como você está dentro de você para a volta de Cristo? Não adianta enganar. Dá uma olhadinha no espelho, olhe para dentro de você hoje e veja como você está, se você tem azeite. E o azeite, meus irmãos, na lâmpada é ser cheio do Espírito para se encontrar com Cristo. O azeite na lâmpada também é para encontrar com Cristo, e o arrebatamento tem que estar cheio do Espírito Santo de Deus, meus irmãos. Mateus 24 também fala sobre o versículo 42, sobre estar vigilante, porque se nós soubesse, o pai soubesse, a família, que o ladrão viria, ele ficaria vigilante, né? Nós temos que estar vigilante para a volta de Cristo, atento, desperta, acorda. Deus nesta tarde e nesses dias, essa mensagem é para você. Quem sabe tem alguém para reconciliar, quem sabe tem alguém para voltar aos pés de Jesus nessa mensagem, né? Peça perdão, reconcilie, né? Volte aos pés do Senhor, volte à palavra, volte a ser cheio do Espírito, volte a buscar a presença, volte a ser fiel, volte a não cometer mais erro, evitar os erros. Que Deus te abençoe com essa palavra, que Deus possa agir na tua vida como nunca antes, que Deus te abençoe, a ti e a tua família, e que possa ter salvação, que você possa ser prudente, ser fiel
que você possa então estar nos caminhos do Senhor. Que Deus te abençoe, é a palavra de Deus. Vamos esperar o leão da tribo de Judá. Ele voltará a qualquer momento. Tem pessoas se preocupando com o Natal, tem pessoas se preocupando com todas as coisas banais, corre para um lado e para o outro, mas não corre à presença do Senhor, não corre para a Bíblia, não corre para a oração. É momento de você apressar para a volta de Jesus. Fique com essa palavra em nome de Jesus. E se inscreva no meu canal, Pastor Laerte Nascimento. Deus te abençoe.